Boa noite, pessoal. Nós estamos hoje aqui falando sobre uma substância que é muito interessante, muito importante, a coenzima Q10, tá? Coenzima Q10 que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar, muita gente provavelmente já, utilizou ou inclusive está utilizando, tá? Então a coenzima Q10 é bem interessante da gente conversar um pouquinho sobre ela, algo que eu prescrevo bastante no meu dia a dia. Se tiverem pacientes meus, tenho certeza que muitos dos meus pacientes utilizam a coenzima Q10, tá? Mas vamos lá, a coenzima Q10 é para todo mundo? Claro que não, né? Nada é para todo mundo, tá? Mas a gente vai aqui conversar alguns motivos pelos quais talvez você precisaria coenzima Q10 ou alguns motivos pelos quais em algumas doenças a coenzima Q10 pode ser interessante, inclusive através do uso de alguns medicamentos que talvez fosse interessante se você utiliza algum deles, você utilize a coenzima Q10. Bom, então a coenzima Q10, tá? É uma substância que ela é produzida, ela está em todas as nossas células, né? E ela vai ser envolvida em várias funções, mas a gente tem que destacar a função de energia, sinalização celular, né? A gente pode também pensar na proteção das células, né? A gente também pode pensar na questão antioxidante, um poderoso antioxidante, né? E vamos pensar um suporte em geral para a nossa célula, né? Lembrando que as nossas mitocôndrias, que são o nosso centro de produção de energia, lá nas nossas mitocôndrias, no final, né, da cadeia de transporte de elétrons, que é onde a gente vai produzir, né, onde a gente mais produz ATP, né, que é a nossa moeda de energia, a gente vai precisar de coenzima Q10, tá? Então, além de ter essas funções de proteção celular, de sinalização celular, a principal questão que a gente pensa em coenzima Q10 é energia, tá? E aí, o que é muito importante a gente pensar é o que leva o nosso corpo, que ele produz, né, a coenzima Q10, né? Todas as nossas células precisam de coenzima Q10. Vou agora falar quais são algumas patologias, alguns problemas que levam a reduzir coenzima Q10. Número 1, idade, tá? Olha só, quanto mais velhos estamos, menor é a nossa produção natural de coenzima Q10, tá? Será que não existe uma relação aí também de quanto mais envelhecemos, ficamos cansados? Não podemos dizer que é só a coenzima Q10, né? Tem um monte de coisa que também vai acontecendo, desequilíbrios hormonais, metabolismo, tem muita coisa que acontece. Mas a coenzima Q10 também se reduz com a idade, tá? Interessante, tá? Acho que isso é uma coisa importante a gente pensar, tá? E outra coisa, algumas condições aqui, vamos lá. Doença cardíaca, no diabetes e nas doenças neurodegenerativas, a gente também vai ver redução de coenzima Q10. Vamos lá, doenças neurodegenerativas, como o quê? Como Alzheimer, como a demência, como o Parkinson, né? Tudo isso a gente pode ter, né? Tem problemas mitocondriais, mas tem problemas de redução de coenzima Q10. Agora, tem um medicamento muito famoso, que é utilizado por muita gente, provavelmente talvez algum de vocês aqui esteja utilizando, que é as estatinas. As estatinas, que são remédios para baixar o colesterol, acabam também reduzindo a nossa produção normal, nossa produção natural de coenzima Q10, porque a mesma via onde a estatina bloqueia a produção de colesterol é a mesma via que também iria produzir coenzima Q10. Então você pode, ao estar utilizando medicamentos, né, as estatinas para baixar o seu colesterol, estar também baixando os seus níveis de coenzima Q10. Aliás, é uma ótima indicação, né, das pessoas que usam remédios, essas estatinas, utilizarem coenzima Q10. Né? Não é incomum pessoas que estarem utilizando estatinas terem alguns efeitos colaterais, como dores musculares, começa a ter um pouco de falta de energia, começa também às vezes a ter alguma questão de memória. Né? E a gente vai ver, né, quais são alguns dos tecidos, os órgãos que mais têm mitocôndrias. Né? Cérebro, doença neurodegenerativa, coração, doenças, né, cardiovasculares, e nos músculos, né? O músculo esquelético, nossos músculos, ele tem muitas mitocôndrias e tem muita coenzima Q10 lá também. Né? Então,
é importante a gente pensar que nessas doenças e nesses problemas você pode também ter, né, uma deficiência de coenzima Q10. E sempre que a gente pensar em falta de energia, a gente tem que pelo menos pensar na coenzima Q10. Claro que falta de energia, cansaço, falta de disposição, tem um monte de problema que pode causar, tá? Mas a gente tem que pelo menos pensar sobre a questão aí da coenzima Q10 e também nas questões, né, quanto mais inflamada a pessoa tiver ou mais tiver depletado os seus sistemas antioxidantes também, a coenzima Q10 pode ser uma possibilidade. Bom, quando a gente vai falar aí de suplementação de coenzima Q10, nós temos algumas questões aqui bem importantes de se falar. Número 1, a coenzima Q10 ela pode ser suplementada através de comprimidos, de cápsulas, né, na via sublingual e também pela via intramuscular. Tá? Quais são os principais desafios que a gente tem na suplementação de coenzima Q10? Um dos principais é que pela via oral, né, principalmente tem muita gente que suplementa aí via cápsulas, né, a gente tem problemas porque a coenzima Q10 é muito pouco absorvida. A biodisponibilidade da coenzima Q10 é muito baixa e é um produto que ele tem um valor agregado alto, né? Então não é muito barato a coenzima Q10. Então muitas vezes quando a gente vai suplementar a coenzima Q10 via uma cápsula normal, a gente pode ter uma absorção muito baixa daquela coenzima Q10, né? Então isso pode ser um problema. Aí existem hoje algumas, você pode usar uma cápsula oleosa, cápsula lipofílica para tentar melhorar um pouco essa biodisponibilidade. Existem algumas coenzima Q10 que já são lipofílicas, ou seja, vem um veículo especial para tentar aumentar a sua absorção. A gente também tem ela em gotas, tá? Existem alguns produtos em gotas muito bons e que prometem, né, uma maior biodisponibilidade. A gente também pode usar a coenzima Q10 pela via intramuscular. Esta via é muito interessante pela questão, né, de não precisar todas essas questões aí de absorção intestinal, mas tem a desvantagem que ela tem que ser feita intramuscular, né? Daí tem vários problemas relacionados à questão intramuscular, mas é uma via interessante porque você tem uma maior biodisponibilidade, né? E para quem vai fazer a suplementação, né, em geral eu gosto muito pela via sublingual. Tem alguns produtos hoje prontos, né, tanto prontos na farmácia quanto prontos nas farmácias de manipulação em gotas, né? Quem é meu paciente sabe disso, que eu gosto muito de usar, mas também às vezes eu utilizo junto em cápsulas lipofílicas, né, que também pode ser uma boa opção. Se dói, eu acho que tu estava falando na questão intramuscular, dói como toda a injeção dói, né? O líquido em si, a princípio, não dói muito, né? Mas aí tem que conversar com o seu médico para ver sobre essa questão, né? Eu penso que coenzima Q10 às vezes é muito mais fácil a gente tentar usar ela todos os dias um pouquinho, né? Dr. Pedro, que passou por aqui, ó, grande Dr. Pedro, um grande neurologista fantástico, né? O nosso cérebro, ele tem muitas mitocôndrias, ele precisa muito da produção de energia e vai precisar de muita coenzima Q10, que ou você produz ou você suplementa, né? Então, mas claro que para o cérebro funcionar tem muita coisa, né? É uma infinidade de coisas para o nosso cérebro fazer funcionar, né? Hoje a live é sobre coenzima Q10, tá? Mas é uma live mais para falar, eu que estou fazendo algumas lives mostrando alguns dos suplementos que eu utilizo na minha prática clínica, no meu dia a dia, e que muita gente, até quando vem fazer uma primeira consulta, já está tomando coenzima Q10, tá? E muitas vezes a indicação está correta, mas às vezes a forma que está utilizando, né, o produto, de repente é um produto que de repente tem uma baixa disponibilidade, ou a dose está errada, né, e aí de repente a pessoa não está tendo aqueles resultados que gostaria de ter, né? Por isso que eu sempre vejo que qualquer suplemento que você vá tomar, é muito importante a gente entender da qualidade, a biodisponibilidade, a via da administração, né? E aí é esse conjunto todo que vai fazer a gente ter resultado, né? E coenzima Q10 pode ser um suplemento muito interessante de utilizar, né? A gente já conversou um pouquinho sobre no início da live, para quem não chegou antes, sobre o que é, quais são as indicações, né?
Canabidiol não sei se ajuda, mas eu acho que não tem muita questão, né? O que a gente precisa, a coenzima Q10, na verdade, é o produto, né? Tem que ser um produto que garanta uma maior biodisponibilidade. Hoje já tem bons produtos no mercado, mas vejo muito problema na coenzima Q10, né? Quando é feito em cápsula normal, porque biodisponibilidade é muito baixa, né? Podemos manipular e misturar com outros suplementos? Marcinha, depende, tá? Depende do tipo. Existem algumas coenzimas Q10, né, que você tem na farmácia de manipulação, que prometem entregar uma maior biodisponibilidade mesmo misturada com outros ativos, tá? Aí tem que conversar com o seu médico para entender qual é o melhor, né, a melhor coenzima Q10 para você, né, levando em consideração que coenzima Q10 é um produto que tem um valor agregado mais alto, né, e ela não é tão barata assim, então por isso que tem que ter muito cuidado na marca que você vai escolher, no tipo que você vai escolher. Mas com certeza, quando bem indicado, acho que essa é uma grande chave. Não adianta você que não tem nada, não tem nenhum problema, pessoa jovem começar a tomar coenzima Q10, que provavelmente você não vai sentir nenhuma diferença. Tem que ter uma indicação clara, um bom produto, uma dose correta, na forma correta, na via de administração correta. E aí sim, eu tenho certeza que você terá bons resultados com a coenzima Q10, tá? Ó, a Vilce está dizendo aqui, né? A Vilce é minha paciente, eu já uso e me sinto muito bem. Ah, isso aí, quando bem indicada, tenho certeza que vai trazer benefícios para você. Tá bom, pessoal? Esse era o recado hoje, um recado curto, né? Mas bem assertivo, simples, para que você entenda o que é a coenzima Q10, tá? Essa live ela também vai ficar salva além do meu Instagram, vai ficar salva também lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos. Tá bom, pessoal? E na próxima semana estaremos aí de novo com mais uma live para você, falando sobre assuntos relacionados à sua saúde e bem-estar. Tá bom, pessoal? Uma excelente semana, muita saúde a todos e até a próxima segunda-feira, 20 horas e 30 minutos.